Pobreza dispara na Argentina e atinge mais da metade da população. A pobreza na Argentina aumentou 11,2 pontos percentuais no primeiro semestre e já atinge 52,9% dos seus habitantes. No mesmo período, o número de pessoas em situação de indigência aumentou 6,2 pontos percentuais e afeta 18% da população. Revelou nesta quinta-feira, 26 de novembro de 2024, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo da Argentina. A pesquisa, que avalia a situação em 31 aglomerados urbanos da Argentina, aponta que 52,9% da população está em situação de pobreza, cenário que é realidade para 4,3 milhões de famílias, 42,5% do total do país. O INDEC acrescentou que a incidência da pobreza registrou um aumento tanto nas famílias quanto nos indivíduos, de 10,7 e 11,2 pontos percentuais, respectivamente, em um país com 47 milhões de habitantes. A pobreza aumentou 12,8 pontos percentuais em um ano. No primeiro semestre do ano passado, 40,1% da população vivia nessa condição. Na comparação do primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2024, o percentual de cidadãos que não têm o suficiente para viver com dignidade aumentou 16,4 pontos percentuais ante 36,5 registrados há 2 anos. A situação de indigência, por sua vez, aumentou 8,8 pontos percentuais em comparação com o primeiro semestre de 2023 e 9,3 pontos percentuais ante o mesmo período de 2022. A nível regional, foi observado o aumento da pobreza e da miséria em todas as regiões, afirmou o INDEC. As maiores incidências de pessoas em situação de pobreza encontram-se no nordeste do país, onde 62,9% da população é pobre, e no nordeste, onde afeta 57% dos habitantes. O nível mais baixo de pobreza foi encontrado na Patagônia, sul 49,1%, na região dos Pampas 49,9%. Nos aglomerados urbanos com mais de 500 mil habitantes, houve um aumento da pobreza de 11 pontos percentuais ante o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre deste ano, enquanto nas localidades com menos de meio milhão de habitantes o crescimento foi de 12,3 pontos percentuais. Os Estados Unidos temem resposta mortal da Rússia aos ataques ucranianos com armas de longo alcance, diz mídia. A inteligência dos Estados Unidos acredita que a Rússia pode tomar medidas sérias caso os países ocidentais autorizem as forças ucranianas a efetuar ataques em profundidade ao território russo, relatou The New York Times. Em uma avaliação da inteligência não relatada anteriormente, está sendo minimizado o impacto do uso de mísseis de longo alcance no decorrer do conflito, já que a Ucrânia possui um número limitado de armas desse tipo e não está claro quantas mais os aliados ocidentais serão capazes de fornecer e se poderão sequer fazê-lo, diz o jornal. Segundo acrescenta o jornal, os analistas também temem tal decisão por causa da impossibilidade de calcular suas consequências, dado que os conselheiros mais próximos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acreditam que a resposta da Rússia será mortal. Tal situação pode explicar parcialmente por que Biden teve tanta dificuldade em tomar essa decisão e por que ele foi forçado a responder não ao pedido de Volodymyr Zelensky, explica o artigo. Anteriormente, Zelensky já havia exigido que a Ucrânia pudesse atacar a Rússia em profundidade com armas ocidentais. Ontem, Zelensky, que está nos Estados Unidos, se reuniu com Joe Biden, mas a Casa Branca não anunciou qualquer mudança de abordagem quanto à proibição de Kiev usar mísseis de longo alcance. Especialista dos Estados Unidos sugere por que a Rússia modificou sua doutrina nuclear. A pressão da Inglaterra sobre os Estados Unidos para permitir que a Ucrânia ataque a Rússia em profundidade com armas de longo alcance foi uma das razões para atualizar a doutrina nuclear da Rússia, considera Richard Black, o representante do Instituto Skiller
das Nações Unidas. O presidente russo, Vladimir Putin, em 25 de setembro, na reunião do Conselho de Segurança da Rússia, propôs discutir a questão relacionada à atualização da política do Estado no campo da dissuasão nuclear. Putin afirmou que a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares em caso de agressão, inclusive se o inimigo usando armas convencionais representa uma ameaça crítica à soberania. Além disso, relatou o presidente. De acordo com Black, o presidente russo deu a entender repetidamente que a nova arquitetura de segurança para a Eurásia está aberta ao Ocidente, assim que os países ocidentais quiserem trabalhar com a Rússia e os aliados. Infelizmente, a resposta dos Estados Unidos e da Inglaterra tem sido para continuar a política de usar a Ucrânia como um mediador na implementação do plano global da OTAN para a destruição da Rússia, disse Black. Em sua opinião, o novo guia do uso de armas nucleares dos Estados Unidos e a pressão britânica sobre Biden para aprovar o uso de mísseis de longo alcance no território russo, longe da zona de conflito, com base em dados de satélites da OTAN, especialistas militares não deixaram escolha à Rússia se não mudar sua doutrina nuclear militar. Black acredita que o Ocidente precisa de manifestações públicas maciças contra a guerra louca da OTAN com a Rússia. Capacidade militar de Kiev está cada vez mais fraca, ao contrário da Rússia, admite mídia. Os países ocidentais têm dificuldades em patrocinar a Ucrânia, pois sua economia não está pronta para sustentar o país em conflito armado. Assim, o suprimento de armas à Ucrânia para 2025 está em risco, relata a agência de notícias Bloomberg. As fontes da agência admitem que o governo ucraniano está enfrentando um grande desafio para convencer os aliados ocidentais a cumprir suas promessas. Já o complexo militar industrial da Rússia supera a capacidade de Kiev de adquirir munição, mísseis e outros equipamentos extremamente necessários para se defender dos ataques. Os suprimentos militares da Ucrânia para o próximo ano estão em risco porque alguns aliados estão enfrentando dificuldades de garantir o financiamento e outros se recusam a aumentar o financiamento para ajudar. Kiev cita Bloomberg suas fontes. Uma grande parte da ajuda à Ucrânia está ligada a um acordo do grupo dos 7 G7, conforme o qual a Ucrânia vai receber 50 bilhões dos lucros provenientes dos ativos do Banco Central Russo congelados. Mas, mesmo que se chegue a um acordo, 50 bilhões ainda não são suficientes para atender às necessidades da Ucrânia durante mais um ano de guerra. O artigo destaca que os patrocinadores da Ucrânia não vão poder prestar sempre apoio financeiro. Assim, chega um momento perigoso para a Ucrânia quando, em uma posição de fraqueza, pode ser forçada a negociar, disseram as fontes. Resistência ucraniana em importante cidade de Donbás irá colapsar em breve, diz analista inglês. A resistência do agrupamento ucraniano cercado na cidade de Ugledar, na República Popular de Donetsk, irá colapsar em breve, declarou o analista britânico Alexander Mercurius no seu canal no YouTube. A situação em Ugledar é catastrófica. Não acho que alguém espere que Ugledar ou qualquer parte dela permaneça sob controle ucraniano por muito tempo. Provavelmente podemos contar as horas até que a resistência ucraniana em Ugledar colapse, observou Mercurius. De acordo com o analista, os militares russos não só cercaram as forças ucranianas na cidade, mas também controlam todas as estradas através das quais elas poderiam sair da povoação. Qualquer tentativa dos ucranianos de deixar Ugledar levará a terríveis perdas, alertou ele. O especialista acrescentou que, mesmo após a cessação da resistência por parte das tropas ucranianas, levará algum tempo para os militares russos limparem a cidade antes de anunciar sua libertação. Na quarta-feira, 25, o líder da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, informou que os combates já estão ocorrendo em Ugledar. Ele observou que a libertação da cidade é muito importante para a República Popular de Donetsk. De acordo com o conselheiro de Pushilin, Igor Kimakovsky, os militares russos fecharam a guarnição do exército ucraniano na cidade em envolvimento duplo, cobrindo a cidade de dois lados. Segundo ele, a rotação de combatentes ucranianos na cidade é quase impossível. Navio militar do Japão atravessa o estreito de Taiwan, provocando protestos em Pequim. Um navio da Força Marítima de Autodefesa do Japão navegou pelo estreito de Taiwan pela primeira vez sob a administração do premier Fumio Kishida, informaram fontes meio familiarizadas com o assunto. Um incidente provocou uma reação imediata da China. Nesta quarta-feira, o destroyer Sazanami
junto com navios da Austrália e Nova Zelândia, atravessou o Estreito de Taiwan, que separa a ilha autogovernada da China continental. Observam fontes. Acredita que os navios estavam indo para o mar do sul da China para um exercício aparentemente destinado a desafiar a crescente assertividade militar de Pequim na região, escreve a Kyodo News. Uma fonte governamental citada pela mídia diz que Tóquio não pretende provocar desnecessariamente Pequim ao se referir à passagem. Por sua vez, Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, expressou um protesto nesta quinta-feira, 26 de novembro de 2024, a Tóquio pela passagem do navio japonês. Instamos o Japão a honrar suas promessas sobre a questão de Taiwan, ser cauteloso em palavras e ações, não perturbar as relações sino-japonesas, bem como a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, diz o porta-voz, acrescentando que Pequim está altamente vigilante sobre as intenções políticas do movimento do país vizinho. As passagens de navios estrangeiros pela hidrovia são regularmente condenadas por Pequim por prejudicar a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico. Exército britânico é pequeno para a guerra com a Rússia e não está preparado para apoiar a OTAN, diz relatório. Um relatório alarmante da Câmara dos Lordes, divulgado nesta quinta-feira, 26 de novembro de 2024, pelo jornal britânico The Telegraph, revela que o exército britânico está com efetivo insuficiente para enfrentar uma guerra de grande escala, como um possível conflito com a Rússia. O documento intitulado Ucrânia, um chamado para o despertar, aponta que os atuais 72.500 soldados representam o menor número desde a era napoleônica e deixam o país vulnerável diante da crescente ameaça russa. Além disso, a Inglaterra teria dificuldades em apoiar seus aliados da OTAN, em especial nos Bálticos e na Europa Oriental. Atualmente, o exército britânico conta com 72.500 soldados, o menor número desde a era napoleônica. Sob o governo conservador anterior, 10.000 soldados foram cortados das fileiras militares, o que, segundo o comitê, compromete a capacidade de resposta do país. O relatório critica diretamente a estrutura das Forças Armadas da Inglaterra, afirmando que elas carecem de massa, resiliência e coerência interna necessárias para manter uma postura dissuasória e enfrentar um conflito prolongado. Para os parlamentares da Câmara dos Lordes, as atuais Forças Armadas foram estruturadas com base na crença de que os conflitos contemporâneos se resolveriam em semanas e não em anos, como no caso da guerra da Ucrânia. O relatório alerta que a Inglaterra não está pronta para responder ao ambiente de ameaças globais intensificadas, especialmente em relação à Rússia. A invasão da Ucrânia expôs fraquezas tanto no poder militar da Inglaterra quanto da OTAN. Segundo o documento, apesar do compromisso inglês com a aliança militar, a capacidade de mobilizar uma divisão de combate em tempo hábil está seriamente comprometido, o que para o comitê pode colocar em risco a segurança da Europa. Não estamos preparados para responder ao ambiente de ameaças globais intensificadas, em particular para enfrentar a crescente ameaça da Rússia, diz o relatório. Essa falta de preparação não se limita às Forças Armadas. O relatório destaca que há também uma ausência de prontidão psicológica e de conscientização pública sobre os desafios que o país enfrenta em termos de defesa. A mentalidade de uma nação sobre a ameaça está ausente na Inglaterra, segundo os parlamentares. Uma das soluções apontadas no relatório é a necessidade de uma mudança de mentalidade do povo inglês, o que deve começar a se preparar, começar a se preparar psicologicamente para a possibilidade de uma guerra. O general Sir Patrick Sanders, ex-chefe do exército inglês, já havia alertado que, em caso de conflito, o público civil inglês poderia ser convocado para lutar devido ao tamanho reduzido do exército. Essa mudança na mentalidade exigiria que os cidadãos comuns passassem a pensar mais como os militares prontos para defender o país em caso de necessidade. O atual comandante do exército, o general Sir Holly Walker, reforçou esse ponto em um discurso recente, afirmando que as nações vencem as guerras, não os exércitos. Ele defendeu que toda a sociedade inglesa precisa estar unida e envolvida na defesa nacional, de forma semelhante ao que ocorre em países como a Finlândia e a Suécia, onde a preparação para a guerra envolve tanto o exército quanto a população civil. O conceito de defesa total adotado por países escandinavos foi citado no relatório como um modelo que a Inglaterra deveria seguir. Na Finlândia, por exemplo, o envolvimento civil na defesa é uma prática comum e o país pode mobilizar rapidamente um grande número de tropas em caso de necessidade. Essa abordagem, onde toda a sociedade está engajada no planejamento e preparação para a guerra, é visto como um caminho para fortalecer a defesa britânica.
O relatório destaca que, além de uma força militar preparada, é crucial que a Inglaterra construa uma resiliência emocional e psicológica em sua população. A sociedade precisa entender que a defesa nacional não é apenas responsabilidade dos militares, mas de todos os cidadãos. Outra crítica feita pelo relatório é o baixo nível de conscientização do público inglês sobre a verdadeira situação da defesa do país. O documento afirma que a percepção pública está desconectada da realidade dos riscos que a Inglaterra enfrenta e que a falta de uma mentalidade de ameaça torna o país mais vulnerável a crises globais. O comitê sugeriu que o líder do Partido Trabalhista, Sir Keir Starmer, deveria desenvolver um plano para aumentar a conscientização pública sobre a importância da segurança nacional, indo além da ideia de que a defesa é exclusivamente responsabilidade das Forças Armadas. A integração de capacidade civil e a promoção do engajamento comunitário são algumas das medidas recomendadas para fortalecer a defesa nacional inglesa. A guerra na Ucrânia também afetou a capacidade de combate da Inglaterra. De acordo com um relatório recente do National Audit Office, o treinamento militar de soldados ucranianos da Inglaterra limitou os recursos para o treinamento das próprias tropas inglesas. Mais de 45 mil recrutos ucranianos participaram do programa de treinamento da Inglaterra, o que reduziu a disponibilidade de instalações para o exército inglês. O alto preço da guerra, Israel à beira do colapso econômico e social. Desde o início da guerra, milhares de soldados israelenses foram mortos ou feridos, muitos deles necessitando de reabilitação de longo prazo. As projeções indicam que até 2030 Israel pode ter cerca de 100 mil veteranos incapacitados, representando um fato considerável para o sistema de saúde e previdência do país. Além das baixas físicas, o impacto psicológico sobre os soldados é profundo, com inúmeros relatos de estresse pós-traumático, desânimo até episódio de insubordinação e violência dentro das tropas. Essas questões evidenciam a exaustão das forças israelenses, especialmente os reservistas, que são o alicerce das operações militares. A dependência de reservistas para manter o exército operante em tempos de crise revela outro problema. Israel, com uma população de menos de 10 milhões de pessoas, depende fortemente de sua força de reserva. Ao longo do conflito, cerca de 300 mil reservistas foram convocados, representando grande parte do efetivo israelense, mas o desgaste acumulado está levando muitos desses reservistas ao limite de sua resistência física e psicológica. Além das baixas no campo de batalha, o conflito também deslocou internamente mais de 200 mil israelenses. Principalmente no norte do país, uma região vulnerável a ataques de grupos como Hezbollah. Esses deslocamentos aumentam a pressão sobre os serviços sociais e infraestrutura das áreas que recebem essas pessoas, criando um desafio adicional para um país já sobrecarregado pelas demandas da guerra. O impacto social, entretanto, não se restringe apenas aos deslocados. O conflito prolongado tem exacerbado divisões dentro da sociedade israelense, particularmente entre facções políticas, como as disputas relacionadas ao novo recrutamento de judeus ultra-ortodoxos, isentos do serviço militar até poucos meses atrás, grupo do qual boa parte da elite política israelense pertence. A resistência de muitos reservistas em continuar suas missões, somada à crescente desconexão entre a elite política israelense e os anseios da população, tem gerado tensões internas que ameaçam a coesão social do país. O impacto econômico da guerra é talvez o ponto mais crítico para Israel, com um custo direto e indireto estimado em até 67,4 bilhões até 2025. A economia israelense já está sentindo o peso desse fardo, com uma queda de 21,7% da produção econômica no último trimestre de 2023. Em comparação com o ano anterior, setores cruciais como o de tecnologia foram severamente impactados, com cerca de 10% a 15% da força de trabalho sendo convocada para o serviço militar. Ainda a suspensão de licenças de trabalho para mais de 130 mil palestinos que trabalhavam em Israel causou uma redução significativa na oferta de mão de obra barata, particularmente no setor de construção e agricultura, que dependiam fortemente desses trabalhadores. A ausência de mão de obra, combinado com os custos crescentes do conflito, levou ao fechamento de cerca de 30 mil pequenas e médias empresas em todo o país. Cálculos da Bloomberg indicam que os gastos com defesa deste ano
dobrarão para 9% do PIB, levando a uma maior dívida pública e inflação, com comparações ao ocorrido após a guerra do Yom Kippur, em 1973, quando os gastos com defesa também aumentaram, resultando em um período conhecido como a década perdida para Israel. O aumento dos gastos militares significa uma redução ou estagnação dos investimentos em outros setores, como saúde e educação. Até agora, o governo fez pequenos cortes de despesas e introduziu novos impostos, mas principalmente depende da venda de títulos para cobrir o crescente déficit orçamentário. A sustentabilidade dessa estratégia é questionada por economistas. O país já está enfrentando a saída de mão de obra qualificada e ainda perdendo investimentos estrangeiros, como o cancelamento dos investimentos bilionários da Intel em uma nova planta ali. Com isso, as perspectivas econômicas de Israel continuam a se deteriorar, com projeções futuras muito abaixo das expectativas anteriores. A exaustão dos reservistas reflete de maneira direta no impacto econômico da guerra. Muitos deles, como Asaf Mor, lutaram por meses enquanto tentavam manter suas empresas funcionando. No entanto, para muitos, o fardo financeiro foi insuportável. Mor, que operava uma clínica de medicina holística, viu seu negócio colapsar enquanto ele lutava em Gaza e agora enfrenta dívida de $250 mil sem previsão de recuperar sua empresa. Essa situação é comum entre os reservistas, muitos dos quais tiveram que fechar negócio ou adiar investimentos devido à convocação militar. Cerca de 150 mil israelenses deixaram seus empregos para servir, afetando diretamente a produtividade de setores essenciais, como o de tecnologia e construção. Essa combinação de esgotamento físico, psicológico e financeiro está levando muitos reservistas a recusar convocações subsequentes, apesar das consequências legais. À medida que a guerra se prolonga, as projeções futuras para Israel são sombrias. A possibilidade de uma escalada para um conflito com o Hezbollah, uma força militar muito mais poderosa que o Hamas, coloca em risco não apenas a estabilidade do país, mas também sua capacidade de manter uma defesa eficaz. A necessidade contínua de mobilizar reservistas exaustos para combater múltiplas frentes de batalha coloca uma pressão insustentável sobre as forças armadas de Israel. Também devem ser considerados os potenciais danos em escalas estratégicas que Israel pode sofrer no conflito, não apenas por parte do Hezbollah, mas por outras facções da resistência islâmica, como os Houthis do Iêmen e o Kataib Hezbollah do Iraque, que já realizam ataques conjuntamente em Israel, seja com mísseis ou drones, e já causam danos significativos. Esse potencial não pode ser desprezado ou negligenciado, já que pode inviabilizar o funcionamento e a própria existência de Israel, pois a resistência islâmica possui capacidade de destruir infraestruturas vitais como os portos, por onde chega grande parte dos insumos e mantimentos que mantêm a sociedade israelense. Legisladores americanos exigem respostas sobre relatos de soldagem defeituosa de navios da Marinha. Os legisladores exigiram respostas da Marinha dos Estados Unidos na sexta-feira sobre notícias de que soldas defeituosas podem ter sido feitas intencionalmente em submarinos e porta-aviões americanos em construção na Newport News Shipbuilding, na Virgínia. As revelações foram relatadas primeiramente pelo US Naval Institute News. Poucos detalhes sobre o assunto foram tornados públicos na sexta-feira, incluindo os riscos potenciais para os marinheiros que servem a bordo dos navios afetados, ou se esses navios ficariam disponíveis para operações devido às soldas ruins. Em um comunicado divulgado na sexta-feira à noite, a HI, empresa dona do estaleiro, disse que descobriu por meio de relatórios internos que alguns soldadores contornaram intencionalmente certos procedimentos de soldagem. Com base em nossa investigação inicial, não há indícios de intenção maliciosa, disse a empresa. Após a descoberta, tomamos medidas para nos comunicar com nossos clientes e reguladores, investigar determinadas causas raiz, limitar o problema e implementar ações corretivas imediatas, enquanto trabalhamos em soluções de longo prazo. A declaração da empresa não inclui mais informações sobre as ações corretivas ou soluções de longo prazo tomadas.
Mais cedo, na sexta-feira, em uma declaração conjunta, os chefes republicano e democrata do Comitê de Serviços Armados da Câmara chamaram os relatos de soldas defeituosas de profundamente preocupantes. O Departamento de Defesa precisa fornecer imediatamente ao nosso comitê respostas e um plano de como eles protegerão as embarcações da Marinha dos Estados Unidos contra adulteração, afirma a declaração do presidente do comitê, o deputado Mike Rogers, do membro graduado, o deputado Adam Smith, do WASH. Transparência absoluta com o Congresso é essencial. O membro graduado do Subcomitê de Forças de Projeção e Poder Marítimo do Comitê disse em uma declaração que os membros já estavam em contato próximo com a liderança da Marinha para verificar o escopo e a gravidade do problema de qualidade da solda. Sempre que há um defeito de solda em navios e submarinos da Marinha, a segurança das tripulações que servem a bordo é colocada em risco e a disponibilidade dessas plataformas é impedida, disse um membro graduado do subcomitê, o deputado Joy Courtney. É imperativo que a liderança da Marinha divulgue sua investigação em tempo hábil nas próximas semanas. A Marinha disse na sexta-feira que estava ciente do problema e que uma avaliação completa está em andamento para determinar o escopo. A segurança de nossos marinheiros e nossos navios é de suma importância, disse o serviço marítimo. Estamos trabalhando em conjunto com parceiros da indústria para lidar com essa situação e forneceremos informações adicionais quando disponíveis. O estaleiro Newport News é um dos dois nos Estados Unidos focados na frota nuclear. O estaleiro constrói partes de diversas classes de submarinos, bem como porta-aviões da classe Ford. A HII não respondeu imediatamente a um pedido de comentários do Military Times, mas o US News informou que a empresa já havia relatado o assunto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Mídia. Recursos dos patrocinadores da Ucrânia na OTAN devem minguar em 2025. O envio contínuo de armamento da OTAN à Ucrânia no próximo ano está em risco devido à falta de recursos entre os principais patrocinadores do regime de Vladimir Zelensky, disseram especialistas a Bloomberg. Na sexta-feira, 27 de nove de 2024. Em jogo está um controverso acordo de empréstimo de 50 bilhões proveniente dos lucros dos ativos congelados do Banco Central da Rússia em bancos ocidentais. O Washington teme que esse acordo possa ser bloqueado pela Hungria ou reduzido. Afirma a reportagem, mesmo que esse montante seja liberado, seria suficiente para manter o abastecimento bélico de Kiev apenas até metade do ano. Isso sem contar a situação econômica da Ucrânia, incluindo uma lacuna projetada de 35 bilhões no orçamento de 2025, dos quais cerca de 15 bilhões ainda não tem cobertura, mesmo após a aplicação de subsídios do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia. O déficit poderia forçar Kiev a iniciar negociações de paz com a Rússia em uma posição de fraqueza, alertaram as fontes da Bloomberg. Kiev também enfrenta dificuldades para convencer seus patrocinadores a continuar a desembolsando dezenas de bilhões de dólares em armamentos para o conflito, à medida que a produção russa aumentada supera a produção combinada do Ocidente coletivo. Outro fator mencionado pela agência de notícias é uma vitória em novembro do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve aumentar as pressões sobre Zelensky. Além disso, a Alemanha, segundo o maior patrocinador da Ucrânia, depois dos Estados Unidos, enfrenta restrições constitucionais da dívida que já começaram a afetar o apoio a Kiev. Com os problemas econômicos se espalhando por França, Itália e Reino Unido, esses países também podem reduzir a assistência. O governo de Keir Starmer, em Londres, prometeu continuar apoiando Kiev de forma vigorosa, apesar das difíceis escolhas orçamentárias em casa. Em abril, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, aprovou um pacote de 48 bilhões em ajuda de segurança para a Ucrânia após um impasse de 6 meses relacionado à crise da fronteira sul dos Estados Unidos. Rússia diz que mudanças em política nuclear são sinal para o Ocidente, comenta exercício da OTAN. O Kremlin afirmou que as mudanças na doutrina de armas nucleares da Rússia delineadas pelo presidente Vladimir Putin devem ser consideradas um sinal para os países ocidentais de que haverá consequências se eles participarem de ataques à Rússia. Putin afirmou na quinta-feira, 27 de nove de 2024, que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atingida por mísseis convencionais e que Moscou consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear um ataque conjunto.
O porta-voz presidencial Dmitry Peskov disse que ajustes em um documento chamado Os Fundamentos da Política de Estado na Esfera da Dissuasão Nuclear foram formulados. Questionado por repórteres se as mudanças eram um sinal para o Ocidente, Peskov disse que isso deve ser considerado um sinal definitivo. Este é um sinal que alerta esses países sobre as consequências caso participem de um ataque ao nosso país por vários meios, e não necessariamente nucleares, diz Peskov. O mundo, continuou, foi testemunho de um confronto sem precedentes que, segundo o porta-voz, foi provocado pelo envolvimento direto de países ocidentais, incluindo potências nucleares no conflito da Ucrânia. Peskov acrescentou que a decisão sobre publicar ou não os documentos nucleares seria tomada posteriormente. Nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2024, o conselheiro do Kremlin para assuntos navais, Nikolai Patrushev, diz que os países da OTAN, tentando manter seu domínio global, estão modernizando sua infraestrutura militar e desenvolvendo cenários para combater a Rússia. A prossecução de uma política externa e interna independente da Rússia provoca a oposição dos Estados Unidos e de seus aliados no bloco da OTAN, que procuram manter o seu domínio no mundo, incluindo os oceanos, disse o conselheiro em uma reunião realizada na região de Kaliningrado. De acordo com Patrushev, os países da OTAN realizam regularmente exercícios militares durante os quais são elaborados cenários para repelir um suposto ataque russo aos países bálticos. A decisão de mudar a doutrina nuclear oficial da Rússia é a resposta do Kremlin às deliberações dos Estados Unidos e da Inglaterra sobre dar ou não permissão à Ucrânia para disparar mísseis ocidentais convencionais contra Moscou. O Oriente Médio está à beira de uma grande guerra, diz ministro russo Sergei Lavrov no Conselho de Segurança da ONU. Se as investidas de Israel contra o Líbano e outras regiões continuarem a escalar, o Oriente Médio viverá uma grande guerra. É o que alertou nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2024, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante o discurso no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Oriente Médio está à beira de uma guerra total, alertou Lavrov. Nesse sentido, o ministro russo afirmou que os ataques das forças de defesa de Israel no Líbano violam a soberania daquele país árabe, apesar de Tel Aviv sustentar que seu objetivo é eliminar o movimento Hezbollah. Portanto, Lavrov apelou para o fim da espiral de violência entre Israel e o Líbano o mais rapidamente possível, a fim de evitar uma escalada ainda maior do conflito. Os bombardeios israelenses no Líbano vêm se intensificando nos últimos dias, à medida que Israel se prepara para uma expulsão terrestre no país. A princípio, os alvos se limitaram a equipamentos e edifícios militares do Hezbollah. No entanto, as forças de defesa de Israel iniciaram uma campanha de ataques aéreos que passaram a incluir alvos civis. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, o número de vítimas chegou a 1.540 pessoas, enquanto outras 5.400 estão feridas. Os ataques de Israel também forçaram o deslocamento de milhares de pessoas. As autoridades libanesas disseram que 15,6 mil libaneses e 16 mil sírios cruzaram a fronteira do país em direção à Síria, país que se encontra em guerra civil. Negociações chinesas de ajuda à Covid com líbios são chamadas de conspiração para contrabandear drones. Autoridades chinesas foram acusadas de conspirar para driblar sanções da ONU e contrabandear drones de nível militar para um senhor de guerra líbio, usando assistência contra a C-19 como disfarce. Autoridades estatais chinesas supostamente conspiraram para fechar o acordo planejado de 1 bilhão para enviar 42 drones ao general líbio Khalifa Haftar, usando funcionários corruptos da ONU como intermediários, alegou um investigador canadense. O governo chinês parece ter aprovado uma estratégia para ajudar a Líbia
na aquisição e entrega de equipamento militar por meio de empresas designadas e aprovadas para ocultar o envolvimento direto de agentes governamentais, afirmou o investigador. As acusações estão contidas em documentos judiciais apresentados em Montreal e estão relacionadas a acusações de conspiração feitas em abril contra 2 cidadãos líbios que trabalham no Canadá na Organização de Aviação Civil Internacional, uma agência da ONU. As alegações não foram testadas no tribunal com audiência preliminar prevista para março do ano que vem. Usando interceptações do FBI, a Polícia Montada Real do Canadá estudou os históricos de e-mail dos homens e descobriu supostos planos para vender petróleo líbio para a China e comprar drones entre 2018 e 2021. Este esquema parece ser uma tentativa deliberada de contornar as sanções da ONU, que estava em vigor na época. Afirma um relatório de um investigador canadense não identificado que foi apresentado para obter ordens judiciais para permitir que a polícia tivesse acesso aos telefones dos homens. O suposto destinatário dos drones foi o general Haftar, um homem forte apoiado pela Rússia que governa o leste da Líbia e que tentou sem sucesso conquistar o oeste da Líbia em 2020. O objetivo do acordo era usar a guerra para acabar com a guerra rapidamente, sem atrair a atenção da comunidade internacional, escreveu o oficial canadense e autor do relatório, acrescentando que a luta contra o C-19 poderia ser usada como cobertura para remessas. O líbio Mahmoud Mohamed, que ainda está foragido, é acusado de envolvimento no acordo de drones, enquanto Fatih Ben Ahmed, que foi preso, é acusado de envolvimento no acordo de petróleo. Bill Clinton se declarará inocente, ele nega qualquer irregularidade, disse o advogado de Fatih Ben Ahmed, no Canadá, André Barbaki. Os documentos judiciais também acusam um cidadão americano que não foi acusado de envolvimento. Os investigadores encontraram a mensagem de sair de maio de 2020 para um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China, estabelecendo um acordo com o embaixador chinês no Egito. Sayer solicita o encontro entre um embaixador e um oficial militar líbio próximo de Haftar, o major-general Al-Ferjani. Nas mensagens, os drones são claramente descritos como armamento, ataque e capacidade de ataque letal. O oficial escreve que os investigadores não têm certeza se o acordo foi concretizado ou se as negociações fracassaram. Não está claro se o suposto acordo está ligado à apreensão de drones chineses em julho em um porto italiano. O carregamento estava indo para Benghazi, um porto líbio controlado por Haftar. Embalados em um navio porta-contêineres, os drones foram disfarçados como componentes de turbinas eólicas.